E aí, meu amigo, minha amiga do agronegócio, o que você está achando desse episódio do AgroConecta? 23º, eu gostaria de lembrar você, 23º é esse, mas tem mais 22 episódios para trás. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho se não é ainda, deixa nos comentários o que você está achando. E segundo, veja todo o conteúdo que tem para trás, conteúdo riquíssimo, convidados importantíssimos e muita informação de valor para você aplicar no seu agronegócio. Beleza? Não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho e bora continuar no episódio e no conteúdo. Quais os principais erros, os mais comuns na área de gestão do agronegócio? Que talvez o pessoal que está ouvindo e assistindo vai... Pô, eu passo exatamente por isso aí. Não, é a falta de controle financeiro. É muito comum... por não ter um controle adequado e não ter o registro em sistema, você ter uma preocupação constante com as contas a pagar, com os teus boletos. Dá uma sensação de que você está apagando incêndio todo dia, porque você não consegue enxergar de forma prática a previsibilidade disso. Então, muitas vezes, você não tendo isso absolutamente registrado dentro de um sistema, de uma maneira que você, com poucos cliques e online, possa consultar o que você tem de despesa naquela semana, você tem que recorrer a ir na gaveta, buscar anotações, buscar a pastinha de boleto e esse tipo de coisa, né? Ligar lá na agropecuária, que eventualmente você consome produtos, para ver como é que está o seu débito lá. Então você está um pouco vendado, um pouco cego com relação a isso, porque a informação não está ali no bate-pronto, né? E isso é uma falha. Precisa ter esses dados ali de uma maneira mais simples, mais objetiva, mais direta, com poucos cliques para você ter isso. Agora, é muito importante também frisar que nenhum sistema ele vai ser satisfatório se ele não estiver alimentado. Né? Eu posso pegar um excelente livro, né, com uma capa muito bonita, mas que se dentro ele não tiver nada escrito, ele não vai me nutrir de conhecimento nenhum. Então, no software é isso. Eu tenho uma excelente ferramenta, que ela vai te ajudar em várias etapas de processos, né? Em especial para o agronegócio, faz muito sentido também. Agora, se você não alimentar, ele vai ser um banco de dados vazio. Né? A informação não vai estar ali. Ele não vai te dar os relatórios que você tanto precisa. Né? Então, com relação a esse aspecto, é importante, né? Coisas simples. Por exemplo, toda a cultura, ou praticamente toda ela, precisa de algum tipo de fertilizante, né? Adubação. Se você tiver alimentado dentro do sistema, o quanto você venha a utilizar isso no teu negócio, o sistema vai nutrir esse dado, vai armazenar, e ele vai permitir que você, através de relatórios, consulte isso quando você desejar. Aí o que acontece? Passa 1 ano, passa 2, passa 3, você consegue, através de dados analíticos e reais, olhar para o teu passado, para saber quanto que você estava gastando de adubo, de ureia e outros fertilizantes que eventualmente você utilizava. E comparar com essas informações para ver se hoje não vale a pena você buscar alternativas no mercado, porque tu tens uma volumetria grande com relação àquilo, e fazer comparações. Olha, o meu faturamento e a minha produção naquele período foi tanto, e eu gastei um valor X nessa categoria de adubação. Então, se eu quero produzir este ano com base no preço atual, você já consegue estimar esses custos e essas despesas para ver se vale a pena você, nesse momento, aplicar esforço, né, e investir tempo e dinheiro naquela cultura. Ou mudar de cultura. Exatamente. Então, são leituras que, por mais que você vive isso rotineiramente, mas o cérebro da gente não é um chat GPT da vida, né? Não é uma IA, cara. Então, você tem que ter essa informação fácil para você revisitar ela, para tomar a decisão da melhor forma possível. Então, um dos problemas que eu vejo é a falta de acesso a esses dados. Porque aí rola muito achismo, né? Eu acho que dá. Ano passado foi bom. Eu acho que tá sobrandinho. Isso aí, é muito achismo. Aí você não tem o dado real. E isso aí é um problema muito sério de qualquer negócio, claro. E a dificuldade, né? Eu sei porque eu já implementei, eu uso o sistema desde que nossa empresa, nosso viveiro, não era nada. Porque eu sou formado em administração e sempre soube dessa importância, certo?
Mas talvez quem está assistindo, ouvindo a gente, diz, pô, ou já tentei e não deu certo, ou eu estou tentando e não está fazendo sentido. E o que eu quero trazer é que realmente não faz sentido. No início, tu acha que tu está fazendo um trabalho inútil. Por quê? Porque no início, tu tá pegando uma tela em branco, um arquivo em branco e tá botando coisa lá dentro, certo? Certo. E tu olha, tu faz isso um mês, tu faz 2 meses e tu, tá, eu vou usar isso aqui pra quê? Não me serve pra nada. Mas eu sempre falo pro pessoal, cara, quando tu vai fazendo isso, fazendo, aí depois de um período, talvez 6 meses, eu vejo que a maturação disso é 1 ano. É 1 ano. Quando tu consegue olhar para 1 ano atrás e ver, Isso. poxa, eu fiz isso agora essa semana, inclusive. Eu tava vendo a parte lá do viveiro em relação à venda de mudas de alface e tal. Tá um pouco estranho o mercado. Eu acho que não tá vendendo o que era para vender, sabe? Não tá girando em alface o que era para girar. Pô, ano passado como é que foi? Isso. Aí puxei o relatório de venda de muda de alface do ano passado. Não, pô, realmente, ó, essa variedade tá vendendo mais, tantos % a mais, essa aqui. Cara, então, em relação a gastos, pô, eu vou fazer minha previsão. Uso muito com previsão de produção, por exemplo. Uhum. Eu sempre quando vou planejar a produção do nosso viveiro, tem as encomendas, que é aquilo que está encomendado por cliente, por pedido, a variedade que ele quer, a quantidade. E tem a parte excedente, que a gente chama, que é aquilo que a gente sabe que vende, tem demanda, mas não é com uma encomenda fixada, né? Claro. É o produtor rural lá que tem as encomendas dele, o viverista, mas ele sempre faz o excedente que sempre vende. Mas quanto que eu planto de excedente? Uhum. Quanto que eu produzo? Vai no achismo? Não vai no achismo. Primeira coisa que eu faço, eu pego os últimos 15 dias, a janela de 15 dias e tiro um relatório. Poxa, não, eu vendeu 500 unidades de tal variedade de alface. Pô, vendeu 500 unidades. Então é uma média de 250. Ok, então chega aqui, então, pô, eu estava semeando 300, então tem que baixar, porque senão vai sobrar. Uhum. Mas e ano passado, nessa janela, porque eu sei que a muda de alface ela demora 5 semanas para ficar pronto. Então, se eu semear agora, dia 8, dia 10 de maio, vai ficar pronto lá na metade de junho. Como é que foi metade de junho do ano passado? Então, cara, isso são tudo dados e números que talvez no início, que você está tentando aí, não faça sentido, está achando que é uma baboseira, uma perda de tempo, como eu já achei. E quando tu vê, tu consegue buscar esses dados, faz total diferença e sentido na tomada de decisão. Sem dúvida. Se você não tem acesso à informação, você está fazendo achismo, você está dando chute em coisas que você não tem a certeza. Né? E fazer isso também é um pouco de vaidade. Porque, assim, entra muito naquele aspecto de você achar que você está sempre certo, entende? Uhum. Agora, quando você analisa, você se permite consultar essa informação e ver se de fato você está coerente ou não está. Às vezes pode acontecer de você achar que está ruim o mercado e que isso, que aquilo, mas você vai consultar como era no outro ano e caramba, você está tendo um incremento de venda no período. Uhum. Que isso dado te traz, né? Ou até mudanças, né? Tu acha que, como eu falei, tava vendendo menos de uma coisa, mas de outros itens alavancou, tá vendendo o dobro. Exatamente. Né? Então, esse tipo de questão tu só consegue se o dado tiver à tua disposição. E eu vejo muito acontecer na falta de gestão também, aquela coisa de começar a cair boleto, cair cheque, que o produtor, que o empresário do agro deu e ele não sabe nem de onde é que está vindo aquilo, sabe? E outra coisa que é muito importante para quem não tem essa gestão ainda, de qualquer maneira, mas principalmente usando tecnologia, eu acho que se você está pensando em organizar ainda essa parte de gestão, cara, se tiver uma dúvida, vai na tecnologia, sabe? Vai na tecnologia, que eu sempre digo, cara, você pegar estando bem abastecido o sistema, você chegar numa segunda-feira e conseguir tirar um relatório das contas a pagar da semana, pega toda segunda de manhã, imprime os boletos que tem de sábado, né, que não é um dia útil, de sábado até sexta-feira. Imprimo toda aquela folha lá que está com os boletos, contas a pagar, divido por dia, tiro no sistema de relatório por dia, marca a canetinha daqui até aqui. Cara, isso não tem preço, porque tu sabe que segunda-feira é tanto, terça é tanto, que quarta não tem nada, sexta tem de novo, para quem que é, se é boleto, se é cheque, se é... Cara, o que for. Isso eu digo para ti, para quem é gestor ou para quem quer organizar uma empresa, cara, um agronegócio, cara, é indispensável.